Fala pessoal, tudo bem? Professor Marcos Sul novamente. Vamos lá para a parte 2 desse vídeo aí, tratando sobre arranjo e combinação. Só que vocês viram aí na primeira parte que o foco é combinação, porque qualquer problema de arranjo a gente resolve com o PFC, ok? Vamos lá para o seguinte exemplo, ó. Das duas retas paralelas R e S, né? Veja que retas paralelas são retas que não se encostam, né? Não se cruzam, né? Sobre R a gente vai pegar 5 pontos, sobre S 4 pontos. Quantos triângulos podemos formar com vértices em 3 desses pontos? Então o que ele está falando? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, isso daqui é uma possibilidade de triângulo, né? Por exemplo, ó, DGH, isso é um triângulo, né? Se eu pegar também aqui, ó, GH e E, também é outra possibilidade de triângulo, né? Eu posso pegar o GHC também é um outro triângulo, né? Veja. E veja que é um problema de combinação, porque o triângulo GHC é o mesmo do HCG, que é o mesmo do GCH. Então você tem que qualquer probleminha desses aqui onde você for escolher 3 pontos, a ordem não é importante, né? Se a gente pegar lá simplesmente colocar 3 tracinhos e colocar, sei lá, 9, 8, 7, está errado porque a gente está levando em consideração que a ordem importa e a ordem não é importante. Então é um problema de combinação, ok? Aí o que a gente precisa? Ó, tá vendo que eu peguei 2 pontos aqui sobre a reta S e fui formando triângulos, né? Mas eu poderia também pegar 2 na reta R, né? Por exemplo, AB F, né? Isso aqui é uma possibilidade, né? Ou também poderia pegar B, C e G aqui, também é outra possibilidade de triângulo, né? Então veja o que eu estou fazendo, ó. Concorda que eu tenho que pegar 2 pontos sobre uma reta ou 2 pontos sobre a outra e depois pegar um ponto sobre a outra para formar um triângulo? Porque um triângulo era formado por 3 pontos, ok? Então a gente tem que pegar 2 pontos em R ou a gente tem que pegar 2 pontos em R, né? Então perceba que não tem jeito da gente fazer esse exercício de uma vezada só, nós vamos precisar dividir em casos, né? Onde eu vou ter aqui, ó, no primeiro caso, pegar dois pontos sobre a reta R, né? Vou colocar assim. Deixa eu reescrever esse R aqui melhor. Espera aí que não está voltando. Agora foi. 2 pontos sobre R. Então tá aqui. Então perceba, ó, se você pegar 3 pontos sobre S, por exemplo, não vai formar triângulo. Se você pegar 3, 4 pontos, não vai nem formar triângulo sobre a reta. Você tem que pegar 2 em um e um na outra, concorda? Essa é a única maneira de construir triângulo, pegando 2 pontos na reta e um na outra. Porque senão você não vai formar triângulo, ou vai ficar faltando ponto, ou vai passar, ok? Então vamos fixar o primeiro caso, que é pegar 2 pontos sobre R. Então você tem, ó, 2 pontos sobre R. Veja que você tem quantos pontos? 2, 3, 4, 5 pontos. Então você vai combinar 5 pontos tomados 2 a 2, certo? Só que você precisa pegar mais um ponto aqui embaixo para fechar o triângulo, né? Ou seja, você vai ter 4 pontos para escolher um. Só que, ó, veja que você faz. Você tem que pegar 2 pontos na R e mais um ponto na S. Então é uma continuidade, não é pegar 2 pontos lá em cima ou mais um embaixo. É a questão do conectivo I, né? Então você vai pegar 2 em cima e um na S, né? Então isso aqui você vai multiplicar essas combinações, ok? E para resolver isso aqui é tranquilo, ó. Já que a gente sabe que combinação de 5 tomados 2 a 2 você tem 5 pessoas, 5 pontos para escolher 2. Então você tem 5 vezes 4, né? Que daria 20, só que dentre essas duas que você vai escolher, a ordem não importa, então você divide isso por 2 fatorial. Veja que eu estou focando em fazer sem a forma. E aqui novamente, ó, você tem 4 pontos para escolher um. E aqui não tem problema nenhum, né? Sempre que a combinação for de 4 tomado 1 a 1, vai dar o próprio 4, né? Você tem lá 4 objetos para escolher, de 1 em 1, então vai dar 4, claro, né? E aí você fazendo essas continhas aqui, você vai chegar em quanto? Ó? 2 fatorial é 2 vezes 1, né? E aí simplifica aqui, vai dar 2. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 4, 40 triângulos. Então você tem 40 triângulos formados ali. Tranquilo? E no segundo caso,
você vai ter 2 pontos sobre S. 2 pontos sobre S, então agora você tem a mesma problemática. Ó. Você vai escolher 2 pontos agora sobre S para iniciar a construção do seu triângulo, só que agora você tem 4 para escolher 2. E depois você vai ter que escolher mais um lá em cima, que seriam de 5, você vai ter que escolher 1. Então, de quantas maneiras, tendo 4 pontos, você pode escolher 2? Ó, você tem 4 para a primeira, 3 para a segunda, só que você vai dividir por 2 para não contar essas duplas, né, mais de uma vez. Vai contar de forma indevida, né? E aqui 5 tomados 1 a 1, você tem 5 pontos para escolher de 1 em 1, então isso vai dar 5, ok? E aí você faz a continha tranquila. Ó. Simplifica aqui 2 fatorial é 2, dá 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. E aí veja que você tem, ou você escolhe 2 pontos sobre R, ou você pega 2 pontos sobre S. Então, lembre da questão do ou. Ou acontece isso ou isso, não é I, né? Não tem como você pegar 2 pontos aqui e depois 2 ali, né? Passaria, não daria triângulo, né? Daria um quadrilátero. Então, você vai pegar um ou outro. Então, isso aqui é a ideia de soma, né? Então, logo, você vai ter no total de 40 mais 30. Vai dar no total 70 triângulos possíveis. Então, você pode construir 70 triângulos aí nessa brincadeira, né? Pegando de 3 em 3, né? Você teria essa ideia? Não. Então, a partir de agora, o que eu quero é instigar vocês a pensar, né, dessa maneira, ok? Vamos para um próximo exercício aí para a gente encerrar essa sessão de exemplos, né? Mais um exemplo, ó, bem legal. Agora, uma questão de vestibular lá da PUC-Rio. De um pelotão de 10 pessoas, quantas equipes de 5 soldados podem ser formadas se em cada equipe um soldado é destacado como líder, né? Então veja aqui que a gente tem no total 10 pessoas, né? Onde a gente quer formar agrupamentos do nosso P de 5. E veja o seguinte, ó, eu escolhi o soldado 1, 2, 3, 4, 5, é a mesma coisa de escolher o soldado 5, 4, 3, 2, 1, né? Essa equipe formada por 5. Então é uma questão de combinação, veja que a ordem não importa. Então de que maneira você pode construir essa solução? Ó? Você tem uma combinação de 10 soldados para escolher 5, ok? Isso aqui a gente sabe que você teria 5 tracinhos, né? Você pode escolher primeiro, dentre os 10 soldados, 10, depois você pode escolher 9, 8, 7, 6. E para não cometer o erro, né, de contar esses grupos de 5 soldados mais de uma vez, a gente divide aqui por 5 fatorial. E aí você faz essa continha como? Ó? Isso aqui vai dar 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, certo? Dividido por 5 fatorial, que por definição é 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí você vai simplificando, por exemplo, 3 vezes 2 dá 6. Simplificou aqui. 5 por 10 sobra 2 aqui em cima, né? E o 4 por 8 sobra 2. Então você tem 2 vezes 2, 4. 4 vezes 9 vezes 7, você vai chegar à conclusão que vai dar 252 agrupamentos de 5 soldados, onde a ordem não importa, né? Aí vem a questão, acabou? A pergunta. Veja o seguinte, ó, perceba, quando eu fiz essa conta aqui, eu construí de 10 soldados possíveis, eu fui pegando conjuntos de 5 a 5, onde a ordem não importa. Esse total deu 252 soldados. Só que veja que ele deu uma importância que devem ser formadas, quantas equipes podem ser formadas de 5, em que cada equipe um soldado é destacado como líder. Então veja bem, ó, a gente tem 252 possibilidades de equipe, onde nessa equipe lá, uma dessas 252, vão ter lá 1, 2, 3, 4, 5 soldados. Ou seja, de cada uma dessas 252 equipes,
Uma nova configuração eu posso ter o soldado 1 como líder, o soldado 2 como líder, o soldado 3 como líder, o soldado 4 como líder ou o soldado 5 como líder. Então, de cada uma desses 252 grupos, podem sair mais 5. Então, observe, né? Esse aqui é um detalhe importante. Observe que, para fechar a quantidade, a gente vai ter então 252 vezes 5, que vai dar o total de 1.260 equipes distintas. E aí, recapitulando, ó, quando você fez essa primeira continha, você calculou de quantas maneiras você tendo 10 pessoas, você pode formar equipes de 5 soldados. Morreu. É de 252 agrupamentos de 5. Só que dentre cada um desses 252, ele falou que cada soldado pode ser determinado como líder dessa equipe, né? Então, de cada uma dessas 252, você pode ter novas 5 equipes diferentes, né? Então, para cada uma dessas 252, você tem novas 5. Você pode ter o soldado 1, 2, 3, 4, 5 como líder, que é uma equipe diferente, concorda? Então, aí como que você traduz isso para matemática? Pega essas 252 que não tem líder definido, multiplica por 5, isso vai dar 1.260 equipes, ok? Uma outra forma de você ver, que eu pensei aqui, ó, uma outra forma, que eu não vou fazer as contas, seria você já definir o líder, né? Ou seja, você tem lá 10 pessoas e aí você escolheu os líderes, né? Cada um foi líder. Então, você tem 10 líderes. Certo? E sobram o quê? Já que você escolheu o líder em cada uma dessas, sobram então combinação de 9 para você escolher os outros 4 que vão compor, porque todo mundo já foi líder, né? E aí você tem que combinação de 9 tomados 4 a 4, isso dá 126. E aí isso aí vai te levar a, já que você escolheu o líder e as suas equipes de 4 formadas aqui, então é o líder e a sua equipe, né? Então você teria 10 vezes a combinação de 9 tomados 4 a 4. Isso aqui também vai te dar 1.260, né? Que seria uma outra forma também que vocês poderiam pensar, né? Ok? Então, você vai ver que esses exercícios têm mais de uma maneira de fazer, né? Em geral, a tradicional é essa de contar os agrupamentos e às vezes ele dá uma informação a mais, né? Perceba que se você parasse aqui no 252, estaria meio certo, porque você não estaria levando em consideração o líder, né? Que de cada equipe de 5 agrupamentos, à medida que você fixa um líder, você tem uma nova equipe, né? Por isso a importância de multiplicar por 5 e a gente percebe que dá 1.260, ok? Então, vamos lá então. Mais um exemplo aí pra gente brincar, né? O penúltimo, né? Garanto. Na próxima a gente já finaliza, ó. Uma questão também de vestibular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um estante de biblioteca tem 16 livros, 11 exemplares, o livro combinatório é fácil, 5 exemplares de combinatória não é difícil. Considere que os livros do mesmo título sejam indistinguíveis, ou seja, é o mesmo livro aí desses 11 exemplares, né? Determine de quantas maneiras diferentes podemos dispor 16 livros na estante, de modo que 2 exemplares de combinatória não é difícil, nunca estejam juntos, né? Então eu coloquei aqui, ó, solução. Você tem 11 livros de combinatória fácil, né? Então vamos supor aqui que está aqui na sua estante, ó. Uma coisa importante na hora de resolver esses exercícios é se colocar na situação que às vezes fica mais fácil, né? Então você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então estão aqui dispostos os seus 11 livros de combinatória fácil, né? E aí ele quer saber de quantas maneiras diferentes podemos dispor os 16 livros na estante, de modo que 2 exemplares de combinatória não é difícil, que são 9, nunca estejam juntos, ok? Então vamos ver, ó. Uma possibilidade é... desculpa que eu coloquei 9, mas são 5, né? Eu coloquei ali, desculpa, aqui são 5, né? Segundo enunciado, né? São 11 exemplares de combinatória fácil e 5 de combinatória não é difícil, né? Então vamos supor, uma configuração possível, você pode colocar um combinatória não é difícil aqui, pode colocar um combinatória não é difícil aqui, você pode colocar um outro aqui, pode colocar um log em seguida e mais um aqui pulando, né? Não tem problema estar em seguida. O que não pode acontecer é que 2 exemplares de combinatória não é difícil, eles nunca estejam juntos, né? Então não pode acontecer, por exemplo, isso daqui, né? 2 juntos.
mas eles podem sim estar separados. Deixa eu só selecionar para apagar esses pontinhos. Aí. Porque são só 5, né? Então, uma configuração possível é essa daqui, concorda? Eu poderia fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Poderia colocar aqui, sei lá, 1 assim, 2, 3, 4, 5. Também é uma configuração possível, concorda? Ó, ou também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou poderia colocar um aqui na minha estante, um aqui, e colocar 1, 2, 3 aqui, né? Então a gente tem, essa aqui são 3 configurações possíveis, né? Onde você vai ter os 16 livros dispostos, perdão, dispostos aqui na minha estante, os de combinatória não é difícil não vão estar juntos. Mas aí perceba o seguinte, ó, que nós temos 11 pauzinhos que estão representando combinatória é fácil, e temos 5 exemplares de combinatória não é difícil, totalizando aí 11 mais 5 dá 16, né? E veja que, ó, é uma questão onde a ordem não importa porque os livros são indistinguíveis, né? Então você colocar esse livro aqui, esse livro 1, vamos chamar 2, 3, 4, 5, é a mesma coisa do 5, 4, 3, 2, 1, que é a mesma coisa do 2, 3, 4, 5, que é a mesma coisa do 3, 2, 1, 4, 5, e assim sucessivamente. Aqui a questão é da posição, a ordem não importa, né? Então a gente está diante de um problema de combinação. Mais do que isso, concorda comigo que você quer? Ó, quando a gente olha aqui ó, os espacinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Concorda que você pode pôr um livro de combinatória, não é difícil aqui, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você tem 12 espaços para preencher aqui, possíveis de combinatória, não é difícil, né? Por que eu estou escolhendo dessa maneira? Porque a gente tem que ter que eles não podem estar juntos, né, o combinatório. Então, sempre vai ter aí um ou mais, né, livros de combinatória fácil entre eles, né? Então, você tem 12 espaços para preencher. Vou fazer essa questão assim, ó. Você tem 12 espaços para preencher, onde você vai ter que escolher 5, onde a ordem não importa, né? Então, isso aqui é um problema de combinação simples, onde você tem 12 espaços para guardar seus livros de combinatória não é difícil, de 5 maneiras, né? Onde a ordem não importa. Então, morreu a situação, só calcular, ó. Você tem 12 possibilidades para o primeiro, 11 para o segundo, 10 para o terceiro, 9 para o quarto, né? 12, 11, 10, 9, 8. E aí você tem que dividir por 5 fatorial para não contar, né, essas permutações que seriam a mesma coisa, né? De 1, 2, 3, 4, 5, que é a mesma coisa de 5, 4, 3, 2, 1, que é a mesma coisa de 2, 4, 2, 4, 3, 5, 1 e assim sucessivamente, né? Divide por 5 fatorial para eliminar essas repetições que não são convenientes, né? Não fazem parte da conta. E aí só abrir essa continha e fazer, ó, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8. Dividido por 5 fatorial, que dá 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Veja que eu não estou dando enfoque na fórmula de combinação que a gente comentou, que eu estou preocupado é com o raciocínio, né? Veja que a gente está fazendo 12, tenho 12 elementos para escolher 5, onde a ordem não importa, né? Então, só a questão do raciocínio, né? Ah, professor, eu quero fazer pela fórmula? Beleza, pode ficar à vontade, faça pela fórmula, vai dar a mesma coisa. E aí fazer continha, ó. Você tem aqui 3 vezes 2 dá 6, que por 12 aqui dá 6 por 2 dá 2, né? Você tem aqui, ó, 5 por 10 dá 2, 4 por 8 também dá 2, né? 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 11 dá 88, vezes 9 vai dar 792, né? Desculpa. Então, você tem 792 possibilidades de você ajustar esses livros aí na sua estante, de maneira que o combinatório não é difícil, nunca vai estar junto. Então, veja que fantástico, né? Essa ideia aqui dos pauzinhos a gente usa bastante nos exercícios de combinatória, ok? Então, você perceber que você tinha 12 espaços para gastar
e tinha 5 livros para colocar ali naqueles espaços, né? Então, problema de combinação clássico, né? Para finalizar esse vídeo aqui, o último exemplo aí também é uma questão de vestibular da Unicamp, né? De quantas maneiras podem ser escolhidas 3 números naturais? Podem ser escolhidos. Faltou aqui um errinho de escolhidos. Escolhidos 3 números naturais distintos de 1 a 30, de modo que sua soma seja par. Então, ó, vamos pensar esse problema. Aí a primeira coisa que vem na sua cabeça, quanto que eu sei que a soma de 3 números naturais ela é par? Uma possibilidade clara, né, acho que na mente de qualquer um, é que se eu pegar, desculpa, eu apaguei o exemplo, se eu pegar 3 números pares e somar, vai dar um número par, concorda? Você pode fazer o teste aí na sua casa que você vai confirmar. Qual que é uma outra maneira de você obter um número par? Se você somar 3 números ímpares, vai dar um número par? Não. Se você somar 3 números ímpares, vai continuar dando um número ímpar. Se você pegar 2 pares mais um ímpar, isso vai dar par? Também não. À medida que você for analisando essas construções, você vai chegar à seguinte conclusão. Que a gente tem, de 1 a 30, a gente tem 30 números, onde 15 são pares e 15 são ímpares, ok? E a gente só tem 2 possibilidades para um número ser par, quando você soma 3. Ou os 3 são pares, ou você vai pegar par, mais par, mais par, ou você vai ter um número é par e os restantes são ímpares. Um par mais 2 ímpares. Eu desafio vocês. Qualquer outra maneira que vocês tentarem fazer não vai dar certo, ou vai dar ímpar ou vai dar ímpar, né? A única maneira de você pegar 3 números pares e somar é dessa, né? Ou os 3 são pares, ou um é par e 2 ímpares, ok? Então vamos lá, ó. Primeiro caso, ó, se você for pegar 3 números que são pares, né? De quantas maneiras você pode escolher, né? Ó, veja aqui, quantos números pares eu tenho no total? Ou aqui passou um R também, né? Não vi. A gente tem 15 números para escolher e você quer... De quantas maneiras você tendo 15 números, né, pares, você pode escolher 3. Veja bem que se eu pegar, por exemplo, 12 mais 14 mais 16, é a mesma coisa de pegar 16 mais 14 mais 12. A ordem não importa, né? Por isso que é um problema de combinação. A soma ela é comutativa, né? Você pegar 12 mais 14 é a mesma coisa de 14 mais 12. Então, um problema clássico de combinação, não é arranjo, né? A ordem não é importante. Então, para calcular isso aqui, como que a gente interpreta, né? Você tem 15 para escolher 3. Então, você pode pôr aqui, ó, 15 na primeira, 14 na segunda e 13 na terceira, né? Para dividir aqui pelas essas repetições que você não quer, né? Que são repetições indesejadas, para não contar a mesma coisa indevida, você vai dividir por 3 fatorial. Fazendo essa continha, a gente vai ter 15 vezes 14 vezes 13, dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Dá para simplificar aqui um pouquinho, você vai ver fazendo as contas na sua casa, que vai dar 455 possibilidades, ok? E aí você vai para o segundo caso, né, que você vai escolher um número par e 2 números ímpares, né? Como que você faz isso, né? Você tem quantos pares aí para escolher? Você tem 15 números para escolher e dentre 15 pares você vai escolher um. Só que você quer, o seu exercício é construir 3. Você tem que pegar 3 números distintos de 1 a 30, de modo que a soma seja par. Então você vai pegar um par e depois você vai pegar mais 2 ímpares, né? Que são, dentre 15 ímpares, você vai escolher 2, onde a ordem não importa. Veja que eu estou multiplicando e não somando, porque aqui você vai ter que escolher os 3 números, ok? Então, essa é a importância do princípio, né? A gente sabe que se você tem 15 objetos para escolher de 1 em 1, isso vai dar 15, né? Claro. E aqui você tem 15 para escolher 2 números, né? Então, você tem 15 para o primeiro, 14 para o segundo e vai dividir por 2 para não contar a mesma coisa 2 vezes, né? Isso aqui vai te dar o total de 15 vezes 14, 2 fatorial é 2 vezes 1. Isso aqui vai simplificar, fica 7 vezes 15, né? 225 vezes 7, você vai chegar em 1.575 maneiras. De onde você tem, ó, que para você ter uma trinca de números somados, né, dentre essas possibilidades e que a soma seja par, ou os 3 são pares, ou um é par e
os outros dois são ímpares. Então, quando a gente usa isso ou aquilo, a gente faz somar os resultados finais, né? Então, temos que você vai ter 1.575 mais 455, que isso aqui vai te gerar um total de 2.030 maneiras diferentes. 2.030 maneiras diferentes de você escolher 3 números naturais distintos de 1 a 30, de modo que sua soma seja par. Então veja que meu foco aqui é no raciocínio, nas construções que a gente está fazendo, sem usar a fórmula. Mas qualquer um desses exercícios, se você quiser usar a fórmula, fique à vontade, tranquilo? É isso que eu tinha para vocês. Um abraço e até a próxima.